deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nossa. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com o desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vou-lhe agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que, com a sua gratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ah, essa passagem é fantástica, né? Porque geralmente, vamos falar a verdade, né? A gente faz, a gente espera um muito obrigada. A gente espera, a gente quer que o outro fique eternamente agradecido. Tem que ficar. Porque se não ficar, ele é um ingrato, né? Geralmente a gente pensa assim. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso dentro da gente. É muito difícil a gente praticar o bem por bem, sem esperar nada daquele em troca. A gente quer o em troca. A gente quer o muito obrigada, a gente quer o eternamente agradecido, a gente quer que qualquer dia que eu precise você venha me ajudar porque eu te ajudei naquele momento que você precisava, porque eu estou sempre ali para você, né? Porque, na verdade, a gente não está ajudando por amor. É uma troca de interesses ainda. Vocês já fizeram alguma coisa por uma pessoa que vocês não conhecem e nunca mais vão ver? E naquela hora ela só te dá um sorriso? É o melhor agradecimento do mundo. Porque ela manda para você uma coisa, naquela hora, é tão bom aquela sensação que a gente sente. E mesmo que ela não te deu muito obrigada, você sabe que você ajudou aquela determinada pessoa. Você nunca mais vai ver ela, você só ajudou porque você estava ali. É a melhor sensação que existe. Porque você não espera nada daquela pessoa, aquela pessoa é indiferente para você no sentido da sua vida, você não vai vê-la todo dia, não é alguém que você tenha que encontrar diversas vezes e te traga algum sentimento, né? O sentimento é só instantâneo, naquele momento. Você sentiu vontade de ajudar, ajudou e ela foi e você seguiu. É completamente diferente daquele que a gente ajuda o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, ou qualquer outra pessoa do nosso círculo de relacionamentos. É diferente. Porque quando entra o relacionamento, a gente espera a troca. A gente ainda não sabe fazer o bem pelo bem. Eu te ajudo porque isso me faz bem e porque eu sei que você precisa. Não, eu te ajudo porque você precisa de mim e quando eu precisar de você, você tem que me ajudar. E se você não me ajudar, você é um ingrato. A gente pensa assim ainda, né? A gente ainda age assim. Mas a gente trabalhando, por isso que o trabalho na casa espírita é tão importante. Porque você ajuda aqui muita gente que você não vai ver depois, que só são instantes que você exercita. Teve um congresso que eu já até falei aqui, eu fiquei na porta, me botaram na porta para dar abraço. Eu tinha que receber todo mundo dando beijo e abraço. Por mais que a gente ache que a gente eu sou tão assim, eu não tenho esses problemas. Para mim sempre foi difícil abraçar. Eu sou carinhosa, mas nem tanto. Mas ali naquele dia, eu tive que abraçar. E a pessoa que estava do meu lado, ela fazia isso com tanta facilidade que me contaminou, né? Me contagiou, me envolveu naquele coisa. E eu abracei tanta gente. Eram tantos cheiros e perfumes diferentes. No final, não sabia nem mais quem eu era. Mas a sensação e a emoção era assim, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, parece que a gente está chegando no nosso lar. E era engraçado, porque a Iraci falava muito isso, e ela sempre fala isso. Recebam as pessoas aqui na casa com muito amor. Vamos ser uma casa de amor. Saber receber é tudo. E até numa loja, quando a gente vai, né? A gente vê que quando a gente é bem recebido, a gente gosta de estar lá. Isso, quando você dá um sorriso, você está fazendo bem.
Porque às vezes aquela pessoa tá ali cheia de problema. E só um abraço, um oi. Já viram aquele. Tem um programa. Um movimento que eu vi uma vez, acho que no Facebook, alguma coisa, que um cara distribui abraços. Em tudo quanto é lugar, lá nos Estados Unidos. Aquilo é fantástico. Porque ninguém espera. Ele vai lá, pode dar um abraço. E as pessoas são tão engraçadas para dar abraço. Vários que eu abri o braço assim, vinham e abraçavam. Outros fizeram assim. Outros vazavam assim pro lado, correndo. Não tem que abraçar. Eu acho que eu seria uma dessas, com vergonha, né? Porque a gente fica com vergonha de dar, né? E receber. É muito engraçado isso. É exercício. E naquele dia eu exercitei tanto isso. E me fez um bem imenso depois, porque as coisas que eu ouvi, as coisas que eu vi, a minha reação também. Então, assim, a gente doar é muito bom. E quando a gente aprende e percebe que o doar sem interesse é muito melhor, que é esse que vai vir realmente com aquilo que Jesus, que Francisco nos diz o tempo todo, que é o amor, porque a pessoa também não espera. Outro dia eu estava na fila do Zona Sul, aí eu entrei naquela fila de estar com o bebê no colo, que eu estava com o Pedro, né? Aí tinha uma senhora atrás de mim, aí eu falei assim para ela, aí eu vi ela atrás de mim, eu falei assim, pode passar? Ela olhou para mim, não. Aí eu, pode passar. Ele estava tranquilo, né? Porque você não estava gritando, né? Eu falei, pode passar ela. Mas por que isso? Eu não sei se ela achou que eu estava querendo... Eu falei, nada, eu só quero ser gentil, pode passar. Aí ela ficou constrangida na hora, e aí ela fez assim... A gente não está acostumada com isso, né? Aí ela passou, eu falei, vai, passa, aproveita, né? Vamos aproveitar. As pessoas, né? É difícil a gente ser... Nem eu na hora eu sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas na hora que saiu assim, nada, só quero ser gentil. E era só isso. É difícil, né? Então, se a gente exercita em pequenos atos essa coisa do dar sem esperar em troca, porque aquela pessoa, aquela senhora, o que ela podia me dar em troca? Nada. A não ser o sorriso dela depois, né, que veio para mim. Que é o que ele diz, que quando a gente entrega ou dá alguma coisa sem esperar, o que vem com uma verdade que é uma delícia. E é exemplo para outras pessoas. Eu nem sabia na hora, depois eu fiquei pensando naquela minha atitude, na atitude dela, nas pessoas que estavam em volta, que todo mundo riu. Eu fiquei falando, gente, que engraçado isso, né? É um ciclo e você vai contaminando as pessoas, vai passando para as pessoas isso. E é importante a gente viver dessa forma, que é o que esse Espírito veio trazer para a gente desde o início do ano, né? E vai trazer para ao longo da nossa vida, porque não é para esquecer esse livro, é impossível esquecer. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mestre querido irmão Francisco, Joana, nossa mentora, nossa mãezinha, pedimos que nesse momento possamos estar todos conectados, todos envolvidos com esses espíritos tão queridos aqui dessa casa, para que as lições, para que todos os ensinamentos entrem em nossos corações, Senhor. Muito obrigada, graças a Deus. Janaína, como é que eu jogo ali? Socorro. Eu não sei fazer isso. Nós estamos ainda no capítulo 13. Vamos acabar ele hoje. Isso. Tem algum jeito? É assim mesmo, né, que fica? Tá ótimo, não tem problema. É, do computador. Deixa assim, não tem problema. Não, tá ótimo, não tem problema. Dá para ler. Tá bom para vocês? Na verdade, eu vou ler também, não tem problema. O capítulo 13, o Daniel começou, né? Semana passada. E eu vou acabar. O Daniel não pôde vir hoje, então vai ser só eu mesmo. Na semana passada, eu vou voltar só o slide que ele leu, que era só para a gente lembrar que é a hora que ele vai lá naquela... Eu esqueci o nome do lugar. Na fazenda lá do pai dele, que tem os servos, os escravos, ele chega lá e ele fica chocado com aquilo tudo. Vou ler só essa aqui para a gente voltar para aquele momento. Ao parar, cansado na caminhada, contemplou a enorme várzea e presenciou um espetáculo constrangedor, que muito desagradou. Em cada eito de 20 servos, um feitor, estalando um chicote, acertava de vez em quando nos lombos de cada um, de alguns, que somente tinham a liberdade de gemer, mas não a de parar. Nem bem começara a sentir revolta no coração, compreendeu porque estava ali, acalmado pela razão. Porque era muito difícil para ele, né? Ele estava naquele momento de eclodindo tudo. Um dos feitores reconheceu e vem até ele.
as tuas ordens, jovem senhor? Trouxeste alguma ordem de teu pai para que seja executada nas terras de Apolo? Ou os ventos que te trouxeram anunciam somente boas-vindas e esperanças para todos nós? O feitor calou-se, esperando a fala do senhor Francisco. Francisco controlou-se intimamente, sorriu com amabilidade, mesmo a contragosto, e disse ao capataz. Porque naquela hora ele estava se encontrando com todo aquele problema, com toda aquela coisa que ele já sabia que ele era contra. Né? Aquilo tudo trazia para ele muita revolta. Mas ele tinha que saber transformar aquela raiva em um sentimento puro. Um sentimento que fizesse com que aquilo se transformasse em coisas boas. Porque ele podia chegar ali, se revoltar, xingar, gritar com o pai, que não ia adiantar nada. A gente vai ver no próximo capítulo isso. Ele sabe que ele tem que ir pelo amor. Porque pela guerra, pela discórdia, ele não ia conseguir. E não era o feitio dele, né? Não era o que se esperava e nem que ele tinha se comprometido. Benevuto, vem da parte da paz. Graças a Deus. Os ventos que me trouxeram são realmente os ventos da esperança. A minha presença aqui talvez seja um grande reforço ao meu coração. Um começo de lutas que dificilmente termina em uma existência. Ele já sabia, ele já estava totalmente preparado para aquele ano. Francisco solicita que todos os servos subam para o casarão na hora da refeição. Francisco subiu por outras vias em direção à sede da fazenda para esperar os servos, conversar com todos e aproximar-se daqueles corações sofredores. Ao chegar no casarão, deitara-se em uma rede de fibras, onde largara o corpo por instantes, e o espírito livre, em outra dimensão, mudou um pouco de ideia, sem contudo mudar a preocupação de servir. Alguém lhe soprou aos ouvidos da alma. Está na outra parte. Eu estou correndo porque é nessa parte que a gente vai... Francisco, não tentes mudar o destino desses homens de uma só vez. Cada um está no lugar certo, pelo bem que a natureza lhes quer. Os desígnios da providência não falham, meu filho. E não penses que eles se encontram desamparados, pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. Aos que se colocam como embrião da vida, lhes são dados processos compatíveis com as suas necessidades, para que o amanhã ressuscitem para o amor e para a caridade e para a paz. Tu, por vezes, crias sofrimentos que não existem no sentir desses filhos. Se nessa hora te fosse dado voltar ao passado remoto, era bem provável que te encontrasses nos mesmos transes dolorosos, pela tua classificação, mais natural pelas leis que vigoram em toda a criação. A gente sabe que tem toda uma escala espírita. No Livro dos Espíritos, tem aqui, na página 105, né? Acho que, deixa eu só ver o capítulo. Diferentes ordens de espírito. Pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aí a gente já vê o que ele estava falando ali. Porque, às vezes, a gente acha que é um sofredor, não merecia. Mas a gente não sabe qual é a escala espírita. Às vezes, o sofrimento que a gente está vendo naquele irmão não é tão grande quanto seria para a gente, porque é da necessidade dele se desenvolver de acordo com a escala, né? Porque todos nós vamos passar por todos os pontos, né, necessários para a nossa evolução. Aí ele faz assim: as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Aí eles colocam as 3 principais ordens dessa escala espírita. Deixa eu ver se ele bota, se é muito grande. Vou ler para que a gente... bem o que ele está falando aqui. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracterizam. Então a gente vê que tudo está certinho. Ninguém vai pular. Claro que tem uns que andam mais depressa,
que o entendimento vem mais rápido. Aí o processo, o evolutivo é um pouco mais rápido do que aquele que quer ficar ali, que está curtindo, ainda não quero agora, deixa para depois resolver essa situação. Não, se compraz na dor, gosta ali daquele... Tem muitos. A gente vê que tem um monte de gente que gosta do caminho tortinho, né? Porque o caminho reto é difícil. Você tem que abdicar de muita coisa. E é o tempo todo. Então, para você abdicar o tempo todo, é difícil. Hoje, a gente já consegue escolher algumas coisas, mas a gente ainda cai em algumas. Mas a gente está no caminho. Muitos só querem um caminho torto. Muitos, a gente vê isso o tempo todo. Né? A gente vê na nossa sociedade o tempo todo dando a volta nos outros, querendo ser, vamos botar assim, sempre de gracinha para cima dos outros, né? A gente vê as pessoas, é fácil você ver uma personalidade assim. São espíritos que ainda estão em processos evolutivos, não nos colocando melhor que ninguém, não é isso? Mas sabendo observar, porque o que a Joana traz para a gente o tempo todo é o quê? Olha para você. Olha para você. Porque a única pessoa que a gente pode modificar neste planeta somos nós mesmos. Mais ninguém. Mais ninguém. Eu só faço crescer a mim mesma. Não vou fazer meu filho, eu posso dar para ele caminhos que vão levar ele, se ele quiser, a isso. Mas é uma escolha dele. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, para que cada um caminhe conforme a sua vontade, o seu desejo, né, em ficar melhor, em se conhecer, que a descoberta toda, o segredo da gente, que é do homem, abandonar o homem velho é conhecer a si mesmo e fazer a transformação. A transformação da nossa mente, a transformação das nossas vontades, todas essas mazelas que a gente vive, a forma como a gente encara os nossos problemas, é essa transformação que a gente veio aqui fazer. Abandonar o outro, seguir em frente, que é o que ele faz, naquela hora que ele se depara com aquele pai, né, severo, com a forma como ele lida com os negócios, não com ele, porque em casa ele não é severo com o filho. Ele é severo na forma dele ganhar o material, em segurar, em dominar aquilo tudo que ele conquistou e como ele tem que guardar aquilo, né? E muitas vezes nós somos assim, nós protegemos os nossos bens com unhas e dentes, porque o que é meu, eu batalhei por isso. Ninguém vai tirar o que é meu. Né? A gente pensa muito assim. A gente fixa o nosso ter é tão forte dentro de nós que a gente esquece do ser, que é o que a Joana traz o tempo todo. O que importa para você? É o ter ou o ser? O pai do Francisco, João também, né? Faz o quê? O importante para ele era o ter. O ter era tão importante para ele que ele abdicava de qualquer outra coisa, até o amor ao filho. O amor não, mas o ceder, né? O aceitar aquele filho completamente diferente, ao avesso dele, né? Como ele sofre, né? O pai vai sofrer muito por isso. Porque é exatamente isso. O Francisco, ele vem e a gente vê a dor dele, todo o sofrimento que ele passa, mas é engraçado você ver o sofrimento do Francisco e o sofrimento do pai. Porque o Francisco, ele não está sofrendo. Ele só está vivendo num planeta que vê as escolhas dele de forma errada. Então, ele tem que passar por situações que as pessoas fazem com que ele passe, porque elas não aceitam aquele jeito dele. E o pai é o quê? Ele sofre porque ele vive naquele mundo e ele não aceita toda a verdade que o filho traz. É muito engraçado. Ali é o ter e o ser. São dois opostos dentro ali, uma luta interna muito grande. E o que é família, gente? O que é a nossa casa? O que é o nosso lar? Todo mundo aqui vive uma harmonia, ninguém briga em casa, né? Nós todos temos famílias, todo mundo já tá espírito puro, né? Na nossa casa. Não é assim, né? São as principais batalhas. São as mais dolorosas, vamos botar assim, né? Porque a gente, como são no nosso evangelho, né? Lidar com a ingratidão. E a família, a gente espera tudo de volta. Eu te dei, você tem que me dar também. Eu sou sua mãe, você tem que me amar eternamente. Se você não me amar, você é um filho ingrato. E eu que troquei sua fralda, né? Porque a gente já passa... A mãe já vai assim. O pai, eu paguei sua faculdade, eu fiz não sei o quê. O filho é porque ninguém me entende nessa casa. E aí assim vai, os tios, os avós. Tem o livro da Joana, Constelação Familiar, ele bota até os vizinhos
como grau de parentesco. Porque a gente bota o nosso núcleo muito pequeno. Quando o núcleo familiar é imenso. Várias pessoas estão ali atingidas por tudo que a gente faz, pensa. Então, quando a gente vê uma família como essa, que é a do Francisco, num conflito imenso, porque vai ser um conflito, né? A mãe já se prepara desde antes. Desde quando ela vai antes de engravidar. Vocês lembram lá no início que ela para engravidar, ela já sentia quem era que ela ia, né? Como é que ia ser? Ela já tinha, ela e a Jarla, né? Botaram as duas juntas porque sabia que ela precisava de um pilar ali para sustentar ela, porque as provas seriam duras. Duras porque eles estariam lidando com um monte de ignorantes que éramos nós. Um monte de cegos que estávamos no proteger os meus bens, no servo, né, de bater no servo para que ele faça, né? E quantos anos e séculos a gente viveu nessa situação e ainda vive. E ainda vive muitos de nós. Não só, não estou falando parte de escravidão, não, mas na parte de em casa, da gente ter as nossas coisas, de ter o empregado, né? O mundo está mudando, né? A gente vê que o nosso país agora está fazendo essas leis todas novas de empregados, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que tinham empregados em casa que não tratavam como se fosse, né? E hoje em dia tem várias leis que você já não pode mais. E foi de uma hora para outra. E é tipo assim, vamos embora. Não quer mudar por bem, vai mudar por mal. É agora. A gente pode até achar que uma lei ou outra não esteja de acordo, mas olha só, é evolução. Tem coisas que não vão caber mais no nosso mundo. Trabalhos que não vão caber mais. Então, a gente também tem que saber ser independente. Eu preciso daquela pessoa todo dia trabalhando, limpando a minha casa. Precisa mesmo. Será que isso não é um hábito? Será que isso não é uma necessidade que você e que te disseram antigamente que você precisava e que você acreditou a sua vida inteira que você precisa sim? Precisa sim de uma pessoa ali limpando toda a sua sujeira, né? A gente pensa assim. Estou falando isso, gente, porque eu sempre tive empregada. Há 2 anos, depois que o Pedro chegou na minha casa fazendo assim, arrombando a porta, porque mudou a minha vida completamente. Até empregada ele mandou embora. Então eu fiquei sem empregada também. E eu tive que aprender a me virar. Me virar. E hoje eu vou te falar, eu vivo muito mais em harmonia na minha casa. Tem horas que eu quase piro, né? Mas é normal, né? Mas aí é uma reflexão da gente. É uma reflexão. E se você falar isso, eu falo para as minhas amigas isso, todas elas acham que eu sou louca. Tem horas que eu acho que eu sou louca também, mas eu vou em frente. Se aconteceu isso, tem algum motivo, né? Então, eu estou precisando passar por aquilo ali. Eu penso assim, vem cá, quanto tempo que eu devo estar esperando para cuidar dessas crianças? Há muito tempo. Então, são 2 espíritos que eu preciso cuidar. Se Deus botou eu sozinha agora, porque isso cabe a mim. Se eu podia também fazer assim, me revoltar. Xingar, reclamar, falar que não aguento mais, né? Porque a gente faz isso, né? Gritar, tive meus momentos. Tive meus momentos. Hoje eu estou mais lúcida, mais calma, mais como é que se fala? Não tem jeito, é isso aí, então vamos nessa. Exato. E eu vou te falar, eu aprendi a viver assim. E sinto a minha casa mais harmoniosa, mais tranquila, porque o outro vem com também seus conflitos para dentro da sua casa. Que vem também com toda a sua dor lá da família dele. E que aí chega na sua casa também com muita revolta, com muita dor, que a gente vai ver aqui. Eles todos têm os seus conflitos, né? Que foi aquele escravo do outro capítulo, que ele fala de toda a dor que ele viveu durante a vida, a existência dele. E aí aquele ser humano vai para sua casa e chega ali, você está livre, leve e solta, linda, suas contas pagas, tudo lindo, maravilhoso, e ele está ali. E aí você não aceita que ele esteja de cara feia, trabalhando. Não venha. Uma vez eu tinha uma babá que ela estava, no meu primeiro filho, ela estava sempre de mau humor. Aí eu cansei, falei, não quero mais babá. Aí botei na escola, acabou. Aí uma amiga minha veio para mim e falou assim, olha só, é muito difícil, você imagina só essas pessoas, ela vem para sua casa, ela vive a sua realidade, tudo ali, farto, tem tudo ali, a casa linda, chega no final de semana, ela vai lá para casa dela. Não tem muitas vezes comida, um monte de problema com os filhos, um monte de situação difícil, um monte que a gente não imagina, a gente só sabe os nossos problemas, os dos outros são dos outros, fica lá fora. Aí aquela pessoa volta para sua casa na segunda-feira com tudo aquilo que você nem sabe, às vezes não tem nem banheiro em casa, porque a gente vê essa situação aqui mesmo no domingo, nas pessoas da comunidade que você precisa ajudar, que não tem um vaso.
que é isso, não ter um vaso? Isso é muito distante da gente. É um mundo que a gente não imagina. Então, aí ela volta para sua casa. E você quer que ela esteja como lá? Sorrindo, limpando tudo, feliz e contente. Porque se ela tem problema, eu também tenho, e eu não estou de cara feia para ela. Mas olha só, ela não é você. Né? Não é você. Então é muito difícil, realmente, esse choque entre esses dois mundos. É muito difícil. Então a gente tem que ter paciência e entender também o outro, um pouco, né? Ajudar, conversar, amparar, às vezes, né? Porque isso faz parte. Isso também é caridade. Né? Senão a gente fica com uma pessoa na sua casa, degladiando com você lá na luta. E não é isso que a gente quer. Eu quero viver em paz. E hoje eu digo, eu vivo muito mais em paz. A menina vai lá, faz faxina, limpa tudo, fica tudo limpo. É um dia que eu amo, gente. Ai, que dia maravilhoso. Mas os outros são maravilhosos também, porque não tem ninguém de cara feia. Tô eu lá, mudou a minha vida e eu enfrentei isso, tive que ir em frente, não tem jeito. Né? E assim a gente tem que fazer. Eu estou no meu processo evolutivo, graças a Deus. Pego Joana o tempo todo. Quando eu vou pirar, vou, Joana, pelo amor de Deus, socorro. Porque é isso. É você se olhar, porque você faz sim, a gente erra sim. Né? A gente vai caminhar e vai tropeçar. A gente precisa de lucidez. E a lucidez só vem através do estudo, da gente querer, porque senão a gente fica na loucura. E eu posso escolher também ficar na loucura, ficar todo dia xingando, louca, pirada, posso. Meu marido, coitado, chegar em casa e eu tá louca, eu botar a culpa nele, porque você tem que trazer dinheiro para casa, não é assim? A gente vai ficando assim, é escolha. A vida é feita de escolhas. Qual escolha? O que você está fazendo por você hoje? Qual é o seu objetivo na vida? Qual é a sua principal escolha para a sua vida? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu? O que eu quero para mim? Eu sou o quê? Um espírito? Ah, tá. E o que acontece? Sou um espírito eterno? Eterno, cara. E aí? Quanta coisa eu tenho que fazer por mim? São escolhas. O tempo todo a gente tem que fazer escolhas, sabendo que elas vão repercutir ao longo da eternidade. Cada escolha que eu faço hoje reflete amanhã. Amanhã eu vou colher. Que é o que ele falou ali. Eles estão colhendo coisas que eles plantaram muitas vezes e também necessidades do espírito para evoluir. Às vezes não fizeram nada, são espíritos que ainda precisam passar pelaquela rudeza toda para que eles possam continuar a caminhar. É isso que ele está falando, é isso que nós temos que pensar. Por que vêm as dificuldades para a gente? Porque provas tão duras para mim? Porque você é capaz de passar. Porque Deus é só amor, Ele nunca te dá uma prova por maldade. Toma, que essa daqui vai doer bastante, você vai sofrer, e é isso que eu quero ver você fazer. Sofrer, né? Não é. Ele faz isso para quê? Ela consegue agora. Essa aqui ela vai conseguir ultrapassar, eu sei que ela vai conseguir, eu vou dar essa determinada. Porque quando ela estava aqui, ela me pediu, porque a gente pediu. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender que todo o processo faz parte do nosso crescimento e que nós somos capazes de mudar tudo através do nosso pensamento e da nossa força de vontade. Vontade, vocês sabem o que é vontade? Vocês têm vontade dentro de você? Meu marido perguntou isso, eu dei para ele ler Leon Denis, uma parte vontade, lê. Aí li para ele alto, aí depois ele, Tatiana, você tem vontade? Eu, não. Depois que eu li Leon Denis falando que era vontade, eu achei que eu tinha vontade. Não. O que é vontade? Eu vou trazer para vocês esse capítulo. É um capítulo de mudar a nossa consciência. Ele faz vibrar dentro de nós. E a gente acaba de ler, faz cheio de vontade. Você acaba de ler cheio de vontade. Agora tem que fazer para permanecer aquela vontade. Porque mudar as coisas à nossa volta, mudar quem nós somos é muito difícil. Só lendo muito, gente. Por isso que as palestras, às vezes, são repetitivas. O evangelho repete. Pô, já li essa lição 10 vezes, deixa eu trocar. Não lê aquela mesmo, que é aquela ali que você está precisando. Mesmo que você não está entendendo. Mas, cara, não tem nada a ver comigo, eu não faço nada disso. Será? Será que você não faz com você mesmo? Será que você não faz essa determinada coisa? O tempo todo que acontecer algo com você, olhe-se. Em vez de apontar para o outro, que está te incomodando, que está querendo esganar, para ver. Por que você está querendo esganar ele? Será que aquele sentimento não está dentro de você? Será que aquelas emoções não são suas, que aquele ali está fazendo? Você não tem dentro de você e é tão feio que você se irrita. Porque você está se vendo ali no outro. Porque quando não é nosso...
é, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Maravilhoso. Eu fico até arrepiada. Porque o livro parece que você está lendo algo de outro mundo. Como é que ele escreveu aquele livro lá atrás, 1800, sei lá, não sei que eu não vou falar para não falar besteira, mas assim, que é outro ser sensacional, Luzia Matias. Quando tiver palestra aqui, não deixem de vir, porque é de mudar, é de você parar. Mudar não, porque muda a gente, ela não muda, né? Ela faz a gente refletir. Refletir profundamente. E ela é muito boa, porque a forma como ela coloca as coisas é tão suave, tão verdadeira, é tão atual, que a gente pare, pô, é isso. E é isso. Só isso, gente. Toda palestra espírita, tudo que vem trazer pra gente é para que a gente se veja. É para que a gente entenda que nós somos o principal ator das nossas vidas. O principal. Nós somos eu não sei como é que fala. É o principal mesmo, né? Quando fala de novela. Que é o protagonista. Somos nós. Não tem o outro, meu marido, meu filho, meu marido, meu ex-marido, meu outro. Gente, essas pessoas todas fazem parte só de uma multidão de situações que vão fazer despertar coisas em você. Só que a gente é tão cego que a gente bota a culpa nelas para que a gente não se olhe. Hoje eu li um texto fantástico. Por que eu vivo me desculpando, achando desculpas para as minhas falhas? É defesa. Eu não quero me ver feio, aí eu tenho uma desculpa. Ah, mas eu fiz isso porque não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque também ela não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. É defesa. A gente não quer ver que a gente é feio, que a gente tem atitudes feias, erradas, que realmente eu errei. Até para nós mesmos, a gente está se justificando não só para os outros. A gente se justifica muito para nós. Ah, também eu falei aquilo porque ela me provocou. Por que ela te provocou? Por que você se deixou provocar? O meu tá lá embaixo, tô com o coração partido. Então vamos, porque senão eu não vou acabar o capítulo. Onde que eu parei? Aqui se te revoltares contra esses acontecimentos, que aí ele tinha que entender que ele não devia se revoltar. Que era um entendimento que ele precisava, porque nada mais era que mais um preparo para tudo aquilo que estava vindo. A mansidão. Ele tinha que ser manso, que é aquilo, seja mansos e pacíficos, né? Porque a gente pode ganhar uma guerra assim, manso e pacífico. Sabendo se colocar, sim, fofinho. Sabendo se colocar, tendo postura firme, mas não precisa gritar. Não precisa ser grossa, querer botar a sua verdade acima de tudo. Jesus, ele sabia se colocar muito bem. Tem um livro que eu tenho que é... Como é que era o nome? O maior o quê? O maior líder de todos os tempos. Porque o cara fundou uma parada que está até hoje. E que cada vez faz mais adeptos. Quem é que consegue fundar uma empresa e que as pessoas sigam um líder até hoje? É impressionante o poder de liderança de Jesus. Ele criou através dos apóstolos, foi toda uma estratégia. Aquilo tudo é estratégia. Uma estratégia muito bem desenhada, muito bem desenvolvida, que dura até hoje. Até hoje a gente estuda. E a gente acredita, a gente vive de acordo com o que ele falou. E em momento nenhum ele foi grosso, deu fora, saiu batendo em ninguém. Sempre certo daquilo que ele falava. Colocava muito bem as coisas dele. Tão bem que entrava, né? Pode falar. Quem? Eu não ouvi. Uhum. Tá vendo? Jesus é maravilhoso. Sim, o livro é sensacional. É um livro para empresários, para ler. Não tem nada de igreja, nada disso. Muito legal o livro. Eu li, acho sensacional. Ih, ficou esquisito. Será que... Cadê Janaína? Bom, vou ler. Vou ler aqui. E não somente esses vassalos passam por caminhos tortuosos na terra. São milhões de seres em todas as escalas, que foi o que a gente falou.
e de todos os reinos. E bem provável que saibas, no grau de amor que tens, que as plantas vivem, sentem, amam, e que rudimentos de inteligência, como de sentimentos, transitam no cerne do seu psiquismo espiritual. A gente lembra dele como João, conversando, né, lá em Patmos, né? Patmos, que ele ficava conversando com os peixes, com tudo. Ele já tinha tudo isso, que ainda não tinha. Outro dia meu filho falou assim pra mim, mãe, a gente sabe muita coisa que ainda não foi liberado. Eu falei, meu Deus. Imagina só. Exatamente. De onde que ele tirou isso? Ai, ai. Cada uma que a gente escuta, exatamente. Todavia, tu que acabas de contemplar um quadro para ti doloroso envolvendo os servos, arranca o fruto que não deixa de ser o filho da árvore e o estraçalha nos dentes, sem com isso pensar no sofrimento da mãe que o gerou por processos difíceis e engenhosos. Qual foi a tua própria geração? Tens uma missão entre os que sofrem e ela te custará muito caro, mas escolheste os caminhos e passarás por eles. Tem bom ânimo, avança sem temor, escutando os que sofrem, sem deixar de escutar também os que fazem com que eles sofram. É como no domingo, você tem que ter um preparo, né? Porque você sabe que vai lidar com muita dor, né? É difícil lidar com criança que tem falta de afeto. Eles querem, e você quer também dar tudo que você pode. Só que você tem que saber separar isso, porque você não vai levar para sua casa. Você não pode dar tudo, porque são muitos. Então, você saber também que você só pode dar aquilo ali e contente-se com isso e dê de uma forma cada vez melhor, só o seu amor e o seu carinho naqueles momentos, é difícil também. Porque muitas vezes a gente quer salvar o mundo, né? E a gente não tem condição de salvar o mundo. Então, essa determinada coisa que Deus me proporcione, quer que eu faça da melhor maneira possível. Que vai estar maravilhoso. A gente tem que estar sempre discernindo, porque senão a gente, em vez de ajudar, a gente vai criar um problema. E pode ser um problema muito sério. Tá. Esses aí, que ele vai falar, são quase como moares de carga, os bois de carga, os fiacres, as vacas que dão leite, os carneiros que vão para as tosquias e os jumentos de engenhos e arados. Pouco sentem a violência que os prendem à escola da disciplina. Se os levares ao seio da sociedade por piedade e amor, que ainda não tem ressonância na profundidade dos seus seres, tá vendo? Eram espíritos que precisavam ainda passar por aquela severidade toda para que fossem despertado emoções dentro deles que eles ainda não tinham. Eles ainda não tinham aberto esses canais. Então, eles precisavam daquilo ali. Como nada é por acaso, e cada coisa vai acontecer na hora que for necessária, era exatamente o que estava acontecendo com eles. E quando a gente confia em Deus, ele vai falar isso aqui, se a gente sabe que Deus age de forma correta, sempre, não tem o que duvidar. Não que a gente não deva ajudar. Ah, não, ele está sofrendo, deixa ele sofrer. Não, ele precisa. Deus mandou aquilo para ele, ele precisa. Não, a gente pode ajudar, a gente pode dar um casaco, a gente pode dar uma quentinha, a gente pode amparar de alguma forma. Faça isso. É isso que Deus deseja, porque é um exercício, é uma troca para nós e para ele, porque ele também está recebendo e ele está sentindo esse amor, que é a necessidade dele naquele momento. Que aquele seu exemplo vai estar tocando ele internamente e ele vai estar liberando esses canais de amor que nós todos temos. Eles mestrado de nunca estive, oportunidade de passar. Tu te esqueceste de muitos detalhes indispensáveis. A teoria pode ser oferta santa de todos, mas a prática é exclusivamente individual. Se por acaso encontrares um homem faminto, a simples descrição da comida saciará? Não. Esses homens podem te ouvir. Servirás de caminho para eles. Foi exatamente o que a gente estava falando. Poderás consolá-los, incentivá-los no amor, na caridade e no perdão. Poderás ajudá-los a levantar quando caídos. Quando a caminhada com a cruz nos ombros, a grande subida evolutiva pertence a cada um. A iniciação espiritual, repitamos, é individual. Por isso que eu falei, nossa família, as situações que nós passamos, as pessoas vêm, nunca mais me ligou. Fulano não quer mais saber de mim. Poxa, eu que fazia tudo por ele. Não cabe mais na sua vida, de repente, você já parou para pensar nisso? Que fulano está lá vivendo as necessidades dele e você precisa viver as suas, então, larga, segue, abandona. Por que a gente tem que arrastar a corrente? Por que a gente tem que sempre lembrar daquela pessoa que nos fez sofrer? O perdão, ora assim, eu perdoei, mas... lá vem não. É o perdão que você chega e abraça aquele. É o perdão mesmo, de deixar, não precisa amar,
Abraça, que eu digo, encontrou, oi, tudo bem? Mas não vem com aquela mágoa dentro de você. Mas ela me feriu. Já experimentaram fazer esse perdão? Se vocês tiverem, que eu acho que vocês não devem ter essas mágoas dentro de vocês, né? Porque isso já aconteceu comigo. Eu demorei a entender o que era o perdão, achei várias vezes que eu tinha perdoado. Até o dia que realmente eu fiz a transição, né, a transformação dentro de mim. E vou te falar, foi uma libertação. E só consegui por causa de Joana. Porque eu não entendia o que era o perdão. Perdão para mim era desculpar. Eu já desculpei. Desculpou? Você já sentou do lado e ficou tudo igual? Você já sentou do lado e não sentiu nenhuma emoção assim que te fez palpitar o coração, que dá uma fervida no seu sangue? Já? Porque se sentiu qualquer coisa diferente, é porque você ainda não perdoou. É fácil. Facílimo entender quando a gente perdoa. Porque quando perdoa, a pessoa chega, não te incomoda. A pessoa é outra pessoa. Pode até ser que você não sinta mais o mesmo. Não estou dizendo que tem que bater o coração como batia antes. Felicidade porque encontrou. Mas ele está em harmonia. É você saber que o outro é o outro, as coisas que ele fez. Ele não precisa me perdoar, não. Porque o perdão, quem tem que dar sou eu. Porque quando eu perdoo o outro, eu estou me perdoando também. É por isso que a gente se liberta. É por isso que o perdão é algo que é tão necessário para a gente. Porque todo e qualquer sentimento ruim que eu tenha para com o outro, lembrem-se, está dentro de mim. É dentro de mim que ele está fazendo mal. Porque toda vez que eu lembro e jogo o negativo para aquela pessoa, é dentro de mim que esse mal nasce de novo. É dentro de mim que ele vai eclodir. Então, o perdão é aquela coisa de você também entender que o outro erra. Que o outro também está na sua escala evolutiva. Que o outro vai fazer as escolhas de acordo com aquilo que ele tem dentro dele. E ele tem o direito. Uma vez eu estava chateada, fui falar com a Iraci, mas não sei o que ela. Mas vem cá, é a escolha dela, e aí? Faça a sua. Aí eu parei. Gente, eu não estava fazendo a minha escolha. Eu estava querendo fazer a escolha dela. Eu estava querendo que ela escolhesse o que eu queria. Cara, como? Como isso? Não tem como. Eu escolho ficar feliz. Eu escolho não ter mais dor. Eu escolho que a sua escolha, eu aceito. Eu aceito a sua escolha, porque você sabe por que você escolheu. Como eu sei o que eu estou escolhendo agora para mim. Isso é que é liberdade. Você aceitar o outro como ele é, deixar ele seguir a vida dele de acordo com o que ele quer, porque ele também é filho de Deus. Eu também posso já ter feito barbaridades muito piores. Então, se eu vejo que o outro está no caminho e eu também estou no meu, eu tenho que seguir. E o perdão é algo tão maravilhoso, que faz você dormir, que faz você poder seguir as suas coisas, que te liberta totalmente. Experimentem. Leiam bastante Joana, porque é só assim. Porque a minha condição de fazer essa mudança foi através de muito estudo, muita dor, porque a gente cresce, né, com dor, né? A gente cresce muito. Sofri muito. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cansei de sofrer, meu Deus, não é possível. Não é que pode? A gente vai ficar arrastando corrente até quando? Nem eu aguentava mais falar, meu marido já falava assim, lá vem ela. Né? Porque a pessoa do lado vira seu... E a gente vai contaminando aquele ambiente. A gente vai contaminando aquela pessoa também. Aquela pessoa já não aguenta mais olhar pra tua cara. Aí você acha que é porque ele também nem quer me ouvir, eu não posso falar nada. Pô, preste atenção no que você está falando. Preste atenção no que você está querendo compartilhar com aquela pessoa que é seu companheiro, que é sua companheira, que é seu filho, né? Porque a gente joga isso em todo mundo. Quando você está doente, emocionalmente, isso reflete na sua vida inteira, no trabalho, nos seus filhos, no marido, nos seus amigos, em todo mundo. Você se torna uma pessoa que não está bem, que está doente. Exatamente. É um processo. Exatamente. Não. É porque é exatamente aquilo. A Joana fala esse tempo todo, tá dentro de nós. Para que você faça essa reflexão, você tá eclodindo um monte de situação dentro de você? Você está com muita raiva de muita gente? Reflete. Que raiva é essa?
O que é isso? Por que eu estou com esses sentimentos dentro de mim? O que está eclodindo dentro de mim que está fazendo tantas coisas acontecerem? Não, o outro só funciona como alarme, assim, ó. Opa, porque se está me incomodando no outro, tem em mim. A Cris fala isso o tempo todo. O tempo todo. E olha que ela fala isso o tempo todo e a gente tem que ouvir muito mais. Porque a gente escuta e não faz o exercício. Joana fala e é difícil fazer o exercício. De vez em quando um problema aparece, aí você lembra da Joana, vou fazer agora. Aí depois não faz mais. Né? É só naquele problema que te cutucou. Então, é uma reflexão diária o tempo todo de por que eu reajo em vez de eu agir. Porque quando eu grito, eu estou reagindo, eu não estou agindo. É diferente. O reagir vem com raiva, vem com descontrole. O agir, você colocar o seu ponto de vista, você colocar a situação como você vê, é diferente de você reagir. Reagir, você vai no descontrole, na loucura. O agir, não. O agir é aquele que está sim, está certo do que está fazendo, é assim que eu penso, e nem discute. Porque você vai ficar discutindo com o outro que está completamente louco. Para quê? Você vai conseguir convencer o seu ponto de vista para um louco que está gritando e está completamente descontrolado? Não. E aí você vai querer gritar mais alto que ele. O que acontece naquela situação? Coisas horríveis. Porque quando você começa a aumentar a voz, você começa a querer, aí daqui a pouco começa a querer ofender, começa a querer botar, porque você começa a querer falar, aí acabou o equilíbrio. Exatamente. Porque quando a gente quer ter razão, a gente, veja só, a gente se bota num patamar muito alto. Que maravilhosa sou eu que tenho razão. De onde que eu tirei isso? Que só eu tenho razão. Por que a minha razão é a certa e a dela não? Ah, porque eu vou no Seja. Eu leio Joana. Eu sei de tudo. Gente, se você vem no Seja e lê Joana, é porque você precisa de repente mais do que ela. Pensa. Então, tipo assim, é a gente refletir através dessas situações. Porque querer sempre ter razão está com algum problema. Vai fazer análise, que não está legal. Por que você está querendo botar sempre aquela criancinha mimada, né, dentro da gente? Né? Porque a gente é mimado. Muitos de nós, a grande maioria, é mimado. A gente quer bater o pé, quer botar a nossa vontade. Porque eu quero. E não é, cara. Não é assim. Aí vem a vida, Deus não, né? Vamos tirar essa culpa, esse peso dele. Vem a vida e fala assim, vamos dar essa aqui para ela para ver se ela desperta. E toda vez vem mais. Aí você fica assim, não aguento mais tanto problema. Mas é você que está traindo. É você que não está querendo aprender com aquela primeira. Você está, assim, repetindo. Isso só vem de longas datas. Não é só dessa encarnação. Às vezes já está vindo, há muitas, que é o caso da Ivone, que eu falei para vocês já várias vezes. Leiam a trilogia. É impressionante. Eu ficava assim, não é possível. De novo, a mesma coisa. E repetindo as mesmas situações e a forma como ela reagia. O mais importante não eram as situações, não. Era a forma como ela reagia às situações que apareciam para ela. Sempre igual. Porque nós somos iguais. A gente não vai para lá e se torna anjo de candura. Ninguém desencarna e vira espírito puro. A gente chega lá e muitas vezes é que a gente... poxa, por que eu não fiz lá? Tem um livro, acho que é do Chico, Se Eu Soubesse. Lê aquilo ali, é um monte de depoimento. De um monte de espírito que se soubesse... Será que não sabia? A gente aqui está sabendo já. Vamos combinar. Todo mundo aqui já sabe que vai desencarnar, que é espírito eterno, que vai voltar de novo, que o que a gente está fazendo hoje vai refletir amanhã. Muda alguma coisa? Se a gente quiser, né? Porque eu posso ouvir isso tudo e fazer o quê? Que legal, que bonitinho, vou lá tomar passe. Porque muita gente vem aqui e só toma passe, tá? Só o passe. Tomar um passe, me sinto umas dores de cabeça. Minha vida não está andando. Pô, muita gente pensa assim. Agora, quando eu quero, eu vou além. Porque tudo que acontece é para que a gente vá além, né? E o Seja está aqui para quê? Para que a gente vá além. Já que você veio só tomar o passe, preste um pouquinho de atenção na palestra. Vê se ela não mexe com alguma coisa dentro de você. Leva um pouquinho disso aqui para a sua vida. Não é para a sua família. Olha, vocês também têm que tomar passe, porque eu estou indo toda semana, você não vai. Eu faço evangelho e vocês não fazem. Não, gente. É nosso. É só nosso. Ele fala isso o tempo todo. Francisco acordou assustado. Já passei. Francisco acordou assustado por notar quanto tempo se passara sem que ele percebesse
saltando agilmente da rede. O feitor foi ao seu encontro dando explicações. Perdão, senhor, mas encontrei esta maldita criada bem encostada ao senhor enquanto dormia. Talvez quisesse surrupiar algum objeto do seu uso, mas cheguei a tempo e vou dar-lhe uma disciplina, se me permite. Ele já na maldade com a escrava, né? O Benevuto já tinha segundas intenções, terceira, quartas intenções com a menina, e aí ele queria tirar ela dali, porque que ela estava fazendo ali. Benevuto, não posso permitir que a castigues, pelo menos antes de ouvi-la, pois o senhor Bernardone a colocou aqui para seus serviços. A justiça é coisa séria, nela devo pensar em primeiro lugar. Ele não sabia com quem ele estava lidando, né? Tomou a criada pela mão, que o acompanhou cabisbaixa e envergonhada, sem coragem de se defender, pois o feitor não tirava os olhos de cima dela. Francisco fê-la assentar-se junto a ele no grande pátio. Eu botei ela porque ela vai se tornar uma figura importante na história. Então, e é legal a gente ver o encontro de almas muito conhecidas e que já tinham um planejamento. Então, o encontro é fantástico, porque ele reconheceu ela reconheceu ele primeiro. Ele dormindo, ela foi mansinha ali, encostou, sentindo atraída por aquilo ali. O que era aquela atração? Por que quando a gente fala assim, filhos adotados são filhos do coração? Porque aquela determinada criança que você foi lá e pegou para adotar, estava escrita no seu caminho. É um antigo afeto seu. Não é um espírito que está por aí e você está sendo bonzinho, não. No Evangelho fala isso. Se te recordares, é um espírito que há muito é seu companheiro e que está aqui para vocês, né, estarem juntos. Então, assim, quando a gente vê dessa forma, os encontros, reencontros, uma pessoa que a gente vê que do nada você fala assim, gente, parece que eu conheço a vida inteira. Afinidades que a gente não entende, né? Fora do lar, muito mais do que no lar. Porque às vezes a gente tem irmãs, né? Pessoas amigas que são o afeto que temos por elas é maior do que qualquer outro irmão que esteja dentro de casa. Que às vezes é muito mais o contrário, né, do que afeto, é mais uma questão de conflitos imensos, né? Que a gente sabe que no lar a gente reencontra antigos desafetos, afetos e desafetos, né? Por isso que às vezes é muito conflituoso o nosso ambiente doméstico, mas são necessários para que a gente possa trabalhar aquelas emoções ali e modificar, né? Porque, na verdade, somos todos o quê? Irmãos. E Deus espera o quê da gente? Amor. Que a gente saiba amar um ao outro, que a gente saiba perdoar um ao outro e entender que cada um está no seu grau evolutivo. E que aquele irmão difícil que está na nossa casa é mais um que, de repente, eu muito prejudiquei ou me prejudicou. E que também está tentando. Sempre, todos nós estamos tentando. Nenhum é melhor que o outro. Nenhum. Todos nós estamos caminhando e vamos conseguir. Francisco voltou à rede, levando consigo a criada, que tremendo postara-se ao seu lado, sabendo que tão logo ele saísse, ela teria contas para acertar com o Benevuto. Terrível Benevuto. Que há vários dias lhe havia proposto coisas que somente conseguiria pela força. Antes pedir aos feitores que deixassem os servos à vontade. E esses, depois da comida, começaram a cantar e sapatear, em um avançado folclore que lhes era peculiar. Francisco começou a ver naquela brincadeira parte da alegria que deveria ser dada aos homens sem teto, sem família e sem lar. A vida dos servos era comparável à dos animais. Isso a gente viu muito, a gente sabe que isso existiu e existe ainda, né? Como até o Daniel falou na última aula. A gente vê até aqui no Brasil mesmo, lá no Nordeste, a gente toda hora descobre um cativeiro. Aqui em São Paulo, essas pessoas que vêm, Bolívia, né? Que vêm procurar emprego, ficam lá num quartinho costurando. Isso tem, gente. É impressionante como é que o ser humano ainda é capaz de coisas assim. Por que será que ele ainda é capaz? Porque ele também está na escala evolutiva dele. Ele também está ali, ele é muito mal, e eu não sou. Você, de repente, você já está lá na frente dele. Não que isso diminua a culpa dele, que a gente não deva agir conforme a lei com aquela pessoa. Não é isso. Mas a gente vê com os olhos muito além do que os olhos da carne, né? Não, tem.
vai ver, né? Não, eu falei São Paulo porque eu lembrei, porque sempre aparece lá naquelas confecções, né? Sempre tem uma história, né, de confecção. E é triste isso, né? É a evolução do nosso planeta, não tem jeito. A gente ainda vai dar muito de cara com coisas que a gente não queria mais ver, mas que vão deixar de acontecer. Leiam Transição Planetária, que é maravilhoso também, de Valdo Pereira. Maravilhoso. Tanta coisa acontecendo, meu Deus. Folie. Por que viestes mover a rede em que eu estava deitado, sem que fostes mandada, ou que eu pedisse a tua presença? Senhor, ninguém mandou-me fazer o que fiz. Foi ideia minha. Peço que não me maltrates. Avistei-o dormindo e senti que devia protegê-lo. Por que será? Nada podendo oferecer em teu favor, a não ser minha presença como escrava. Nisso, senti grande alegria, como nunca tive na vida. Eu sabia estar correndo grande perigo de ser vista pelo capataz Benevuto, homem bruto e sem coração. No entanto, compensava o prazer que minha alma desfrutava ao teu lado. Mas, companheiros de longa data, né? Ela não queria nem saber o que podia acontecer com ela. Ela também já estava meio ela já estava naquela coisa assim, já estou nessa situação mesmo, o que eu vou esperar de pior? Pelo menos esse momento de felicidade eu vou ter. Aí, Francisco, minha filha, parece que tens alguma instrução, não? Sim, senhor, tenho pouca idade, todavia minha mãe não descuidou de fazer-me cristã e dentro desses preceitos. Fica, Folie, a sua presença me agrada, conheço o teu drama, és espírito nas vésperas da libertação, a tua consciência manifesta sinais de independência e o teu coração anseia por amor. Creio em Deus que o encontrarás. Vou ofertar-te o que posso da minha parte. Irás comigo para Assis. E aí ele chega, leva ela para Assis, o cara pira, né, Benevuto pira, mas perdeu. Perdeu. Vai para casa, perdeu. Mamãe, és da Folie e vai ser sua companheira. Eu achei muito bonito isso que a mãe fala. Eis a tua filha, Jarla. Aí ela fala, minha filha, importa a idade? Importa a cor? Importa a ciência? Importa a dor? Importa a sabedoria? Importa a posição? Importa família? Importa a beleza? Importa provações de toda a natureza? Não. Importa sim que te amo pelo coração. Se a gente refletisse nisso e visse a vida dessa forma, quanta coisa a gente ia tirar do nosso caminho, quanta dor, quanto amor esse Espírito nos ensina, que quando a gente tira todas essas ilusões da nossa mente, idade, cor, ciência, dor, sabedoria, posição, família, beleza. Gente, tudo isso passa. Tudo isso fica para trás. O que resta para a gente? O que resta? Resta quem nós somos. Resta o que a gente fez pela nossa vida. O que a gente fez pela vida dos outros, porque o que eu fiz pela vida dos outros me transformou. Não é que eu fiz pela vida dos outros vai me trazer bonança, não é isso. O que eu fiz pela vida dos outros, o auxílio que eu dei, o amparo que eu dei, fez com que eu mudasse coisas que a longa data não saíam do lugar. É essa a lição que Francisco traz para a gente o tempo todo. E através de vários exemplos, ele tenta tocar os nossos corações que estamos aqui lendo sobre ele. Ele só quer isso. Todo momento de dor na nossa vida é para que a gente reflita. Toda pessoa que traz qualquer situação diferente para a gente é para que a gente reflita. Toda situação que vem para a gente amarga, dura, é para que a gente reflita. E reflita não qual o caminho que o outro deve seguir, que é muito fácil eu querer dar resposta para a sua dor. É qual o caminho eu devo seguir. Qual é a forma que eu devo caminhar? Como é que eu devo olhar para o meu irmão? Como é que eu devo agir na minha vida? Como? Importa como é que o outro vai seguir? Não. Importa quem é o outro? Não. Só importa quem sou eu. As minhas escolhas. Só isso. É ela que vai transformar a minha vida. Só. Só eu posso mudar. Só. Então vamos mudar. Vamos fazer a prece para a gente finalizar, porque agora já é a hora da nossa palestra. Alguém quer fazer a prece? Nunca. Ai. Senhor Jesus, Mestre, envolve-nos nesse seu amor, revigora-nos, tira, Senhor, a ilusão de tantas coisas da nossa mente, dai-nos o olhar simples, puro, desse irmão
tão amoroso, desse irmão tão maravilhoso que trabalha aqui nessa casa, que nos faz tanto refletir. Que saibamos levar toda a sua simplicidade e humildade para nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, graças a Deus.